Fala pessoal, mais um episódio do nosso VersaCast. Olha só, este projeto que nasceu para levar conhecimento, informação em diversas áreas. Aqui você vai ter jornalistas, psicólogos, corretores. Assim, aqui nós vamos falar de todos os assuntos. Para isso que nasceu o VersaCast. E olha só, nesse episódio, para mim, um episódio especial. Eu trago aqui hoje, assim, em primeiro lugar, é um grande amigo meu, tá? E que eu já tive um convívio e grandes experiências pessoais com esse amigo. Porém, esse meu amigo, ele tem um conteúdo que ele vai trazer hoje para nós, né? Para vocês, para mim, para nós. Um conteúdo que para mim eu sou apaixonado. E eu até já fiz, né? Já passei em consulta sobre esse tema com esse meu amigo. Nada mais, nada menos hoje aqui com a gente, Ricardo Alexandre. Ele é psicólogo, mentor e treinador de pessoas. Ricardo, seja muito bem-vindo aqui no nosso VersaCast. É uma honra ter você aqui. E aqui a sala é nossa, né? E para mim, estar aqui vendo você, né, saudável, você passou por um grande desafio. Nós estávamos até conversando aqui, né? Exatamente. Antes da gravação. E eu acredito que esse tema que nós vamos falar hoje te ajudou bastante a você enfrentar esse seu desafio, né? Da sua vida. Você renasceu. É verdade, Kleber. Mais uma vez, gratidão pela oportunidade que nós estamos tendo de conversar, de aprender juntos, construir conhecimento e levar também conhecimento para tantas pessoas. O carinho é recíproco, né? Somos amigos de muitos anos e realmente, como você disse, esse ano de 2024, o ano que passou de 2024, foi um ano muito especial para mim. Eu renasci depois de um tratamento de câncer, estou aqui firme e forte depois de 10 meses de quimioterapia e com muita energia para a gente poder entender hoje como a nossa mente funciona, o nosso comportamento funciona e como utilizar a mente, o comportamento e as emoções a favor dos nossos objetivos pessoais, não é verdade? É isso, Ricardo. Então, para mim é uma grande alegria. E assim, Ricardo, nós estávamos até conversando sobre os seus desafios, né? E o nosso tema hoje é um tema sobre inteligência emocional. O Ricardo, com a sua formação, com seus estudos, né? Ele vai trazer aqui um conteúdo relevante. E Ricardo, o que é a inteligência emocional? Que bicho que é esse? Olha que interessante, Kleber. Inteligência emocional. Se fala muito sobre isso há muitos anos. Muitos cursos, temas, treinamentos. E, na verdade, o que é a inteligência emocional? É a capacidade que uma pessoa tem, uma habilidade pessoal, de aprender a lidar com as suas emoções e com as emoções dos outros. É a habilidade que a pessoa tem, o indivíduo possui, em utilizar as emoções pessoais e as emoções dos outros, tirando o melhor dessas emoções a seu favor para alcançar os objetivos. Eu costumo dizer que inteligência emocional é a competência de ouro, é a mãe de todas as competências. E, na verdade, isso tem uma explicação. Daniel Goleman, que foi o grande popularizador da inteligência emocional, nas suas pesquisas, ele nos ensina o seguinte: 20% da responsabilidade do sucesso de alguém vem do QI, inteligência intelectual. Os outros 80% vem da inteligência emocional. Então, inteligência emocional é a competência de ouro. Se destaca em qualquer nicho profissional quem desenvolve essa competência da inteligência emocional, Kleber. Ótimo, Ricardo. E assim, você falando sobre ter essa competência emocional, e como que eu, como pessoa, eu crio essa competência emocional? Porque assim, pode ser um fator decisivo na minha vida pessoal e na minha vida profissional. E como que eu crio essa competência? Excelente. O próprio nome competência, Kleber, já nos ensina que a inteligência emocional, ela não é um dom. Então a gente já pode aqui desmistificar
esse mito. Ninguém nasce Ninguém com nasce, né? Então, emocional. aquela pessoa tem inteligência emocional, aquela pessoa não tem. Na verdade, o que você trouxe aqui como terminologia é muito correto. Inteligência emocional é uma competência, é uma habilidade. E toda competência ela pode ser aprendida, treinada ou desenvolvida. Então, a inteligência emocional, a competência de ouro, a mãe de todas as competências, a grande responsável por 80% do sucesso em qualquer área da vida, ela pode ser treinada. Ricardo, como que eu posso desenvolver a inteligência emocional? Aí a gente entende que existem os chamados níveis da inteligência emocional. Os 5 níveis, os 5 pilares da inteligência emocional. Para desenvolver, para treinar a competente inteligência emocional, primeiro nível, autoconsciência. Aprender a trazer a sua consciência ao seu nível de percepção através do monitoramento, compreensão sobre os seus estados emocionais. Segundo nível, que é o autocontrole. Identificando as emoções, nós fazemos a gestão do comportamento. Terceiro nível, que é a automotivação, que é a motivação intrínseca. Ou seja, agora que eu identifico, agora que eu gerencio, eu utilizo as minhas emoções para avançar, não desistir. O quarto nível, que é a empatia, porque agora que eu identifico, agora que eu gerencio, agora que eu utilizo ao meu favor, agora eu me conecto e compreendo melhor o outro. Sim. E o quinto nível, que é, vamos dizer assim, o ápice da inteligência emocional, é desenvolver relações de comunicação interpessoal. E essas competências têm que ser nessa ordem. Olha que interessante, muito importante. São 5 pilares. E, na verdade, eles podem ser construídos gradativamente, Kleber. Entendi. Nesta ordem, esses pilares... Exatamente. Eles são construídos. Claro. Não tem como você ter autocontrole se não tiver autoconsciência. Sim. Porque ninguém consegue gerenciar aquilo que não consegue identificar. E se você não tiver identificação e autocontrole comportamental, você não consegue usar a emoção a seu favor, que é a automotivação. Ótimo. Então vamos lá. O nosso público, né, nós estamos falando para um mercado imobiliário ou pessoas, né, que trabalham no meio comercial, até para a própria vida. Depois da gente ter esse conceito de inteligência emocional, eu quero trazer um pouco essa minha vivência na área comercial de... o vendedor, ele se auto-sabota muito, né? Tem a autossabotagem dele, às vezes até mesmo procrastinar, né, aquilo que tem que ser feito. E eu vivo isso, é uma batalha minha também, diária. Sim, claro. Diária, essa autossabotagem. E como que eu treino, né, para eu ter essa inteligência, para eu não me autossabotar e ter um desempenho na minha vida profissional, em vendas, em metas, o que for. Olha que interessante. Eu trabalho com pessoas há mais de 20 anos. Há 10 anos treinando pessoas em processos individuais, em treinamentos de empresas. E cada vez mais eu tenho clareza, Kleber, que a performance profissional de qualquer nicho de trabalho, inclusive do ramo imobiliário, 80% é inteligência emocional. Olha. Como que eu vou utilizar a inteligência emocional ao meu favor? Primeiro, a inteligência emocional, ela te leva a tomar consciência de onde você está, do seu ponto A. A inteligência emocional, ela te ensina a determinar metas claras, metas profissionais, metas de rendimento, metas de faturamento, de lucro, de desempenho, de performance. A inteligência emocional, ela te leva a ter foco. A inteligência emocional, ela vai te ajudar a persistir no caminho. Quando um profissional ele tem metas claras, o maior desafio é ele persistir no caminho que ele precisa percorrer. E quando nós temos um caminho, quando nós temos uma estratégia, um plano, existem os chamados obstáculos externos e existem os obstáculos internos. E você bem falou,
os maiores desafios de um corretor, de alguém que trabalha no mercado imobiliário, não são os desafios externos. Os maiores desafios são os desafios internos. E esses desafios internos, eles estão profundamente ligados à inteligência emocional, que é a capacidade de se manter motivado, é a capacidade de ativar os seus recursos emocionais necessários, a capacidade de vencer o medo e, principalmente, a capacidade de vencer o que nós chamamos de autossabotadores. O que são os autossabotadores? Olha que interessante. Entre o seu ponto A e o seu ponto B, entre aonde você está e aonde o profissional quer chegar, nesse caminho existem autossabotadores. O que são isto? São comportamentos conscientes, mas na maioria das vezes inconscientes, que faz com que o corretor, que faz com que o profissional, o vendedor, ele possa agir contra o seu próprio interesse. Olha que loucura! Ele age contra o seu próprio interesse de querer alcançar um objetivo. Olha. E por isso nós chamamos de autossabotadores. Os autossabotadores são ações e comportamentos, repito, conscientes e inconscientes, que levam a pessoa a sabotar o que ela tem que fazer para chegar na sua performance. E existe uma variedade deles, viu, Kleber? Sim. E você falando disso, Ricardo, eu estava aqui imaginando o meu dia a dia como profissional. Nós trabalhamos aqui na Versa com o crédito, né, imobiliário, com soluções de crédito. E eu vejo também muitos clientes se autossabotando. Sim. Que vem o quê? A questão, muitas vezes, do medo. Exatamente. E o que o medo, muitas vezes, ele pode atrapalhar a nossa vida e o que a inteligência emocional pode ajudar a pessoa a não ter esse medo, porque as pessoas têm medo de realizar um sonho. É verdade. Eu encontro muito isso, Ricardo. É verdade. E olha que loucura. E a inteligência emocional pode ajudar a gente a não ter esse medo? Olha, a inteligência emocional, ela te ensina a você avançar, entender os riscos, mas avançar apesar do medo. A inteligência emocional, ela vai te trazer um equilíbrio entre o lado racional e emocional do nosso cérebro. Então, muitas vezes, muitas pessoas já se sabotam porque acreditam que não são capazes de realizar um sonho, sem antes consultar uma empresa de crédito, um especialista no assunto. Elas já se sabotam, elas pagam aluguel, um exemplo, ela sabe que eu consigo pagar aluguel, então eu consigo pagar o financiamento. Existem especialistas e elas sabotam o seu comportamento. Elas deixam de agir, de fazer o que tem que ser feito, para que possam alcançar um sonho. Isso já é um autossabotador. O medo de errar, medo de não dar certo, são comportamentos autossabotadores. Tanto do lado de quem vai adquirir um imóvel, quem vai realizar o seu sonho, quanto do lado de quem está empreendendo e conduzindo as pessoas ao seu sonho. Então, um dos comportamentos autossabotadores é o medo. O medo paralisa muitas pessoas. E quem são pessoas que venceram na vida? Foram aqueles que persistiram apesar do medo. Sim. A coragem, a persistência, não é agir sem medo, é agir apesar do medo, gerenciando o seu comportamento. Então, o medo do erro, o medo de não dar certo, é um autossabotador também. Eu passando em terapia, em consulta com você, eu lembro de uma das sessões, a gente conversar sobre o medo. É verdade, eu lembro, Kleber. E aí você falou que o medo fez com que a raça humana não fosse extinta. Sim, claro. Por quê? O homem tinha que caçar e tinha os predadores. Exatamente. E o medo nos dá o quê? A atenção. Exatamente, é isso mesmo, muito bom. Então, eu vejo que esses comportamentos, esses pilares, né, que você colocou aqui para nós, nós temos que treinar diariamente, né, Ricardo? Exatamente. Você tocou num ponto importante. Existe uma área da psicologia chamada a psicologia evolutiva, que estuda como que a psicologia humana se desenvolveu ao longo do processo de evolução. E, na verdade, o nosso mecanismo emocional, as nossas emoções, como a raiva, o medo,
foram fundamentais para a sobrevivência do Homo sapiens. Então, o mecanismo emocional de estar atento a qualquer tipo de risco, de perigo, foi fundamental para que os nossos antepassados pudessem vencer e sobreviver. Contudo, hoje, a gente não é mais como vivia naquele tempo. Então, há alguns milhares de anos, o Homo sapiens era um grupo de homens, de uma comunidade que vivia no leste de uma savana africana, cheio de predadores, e o mecanismo emocional deles era fundamental para sobreviver. Hoje nós não vivemos mais numa savana africana, mas o mecanismo emocional é o mesmo. Então, quando a nossa mente ela identifica um perigo, paralisa muitas pessoas. Quando identifica um perigo, um risco, muitos fogem, muitos se escondem, muitos não arriscam, porque a maioria dos nossos medos hoje são imaginários. 80% dos nossos medos nunca vão acontecer. Então, é por isso que o nosso mecanismo emocional ainda funciona como o mecanismo do Homo sapiens. Só que o nosso ambiente é diferente. É diferente. Todo sonho tem riscos. Todo tipo de conquista tem riscos. O medo sempre vai estar presente. Eu imagino que para que vocês pudessem chegar aonde vocês chegaram, ampliar e potencializar a VersaCred, teve medos, teve riscos, e vocês precisaram gerenciar o seu comportamento e correr riscos, ter coragem, persistência. Então, todo sonho, seja de quem vai querer comprar o seu imóvel, ou o sonho do corretor, que quer prosperar e realizar o sonho de outras pessoas, também depende de inteligência emocional, Kleber. Ótimo. Agora sim, Ricardo, me surgiu aqui uma dúvida. Sim. Qual que é a diferença entre emoção e sentimento? Isso está interligado Muito bacana, com legal. a inteligência emocional? Porque assim, muitas vezes as pessoas podem... O medo, ela é uma emoção ou um sentimento? Legal, Qual que é bacana. essa diferença? Ótimo, muito bom, muito bom. Eu costumo dizer que não tem como você desenvolver inteligência emocional, não tem como você treinar a inteligência emocional se você não entender essa distinção. O que é uma emoção e o que é um sentimento. A emoção, ela é uma programação automática, neurofisiológica, que você não controla. Ela é ativada automaticamente no seu corpo, liberando uma cascata de hormônios, neurotransmissores nas suas sinapses neurais, te preparando para ter um comportamento rápido, inteligente, em virtude de uma realidade específica. Isso é emoção. A emoção é 99% inconsciente e a emoção é automática. O que é o sentimento? As pessoas confundem emoção com sentimento. Se a gente sair na rua e perguntar para qualquer pessoa o que é uma emoção, as pessoas vão dizer assim, é o que eu sinto. E na verdade não. O sentimento é a emoção que chegou à percepção. O sentimento é a tomada de consciência do seu estado emocional. E é interessante entender essa diferença, e ela é importante saber dela, primeiro, pelos próprios fatores neuroanatômicos. As circuitarias que cuidam das emoções, que são circuitarias do cérebro mais subcorticais, é diferente das circuitarias onde é ativado os sentimentos, que são as circuitarias do lobo frontal. Então, sentimento é a emoção que chegou à percepção, à consciência. E aí você falou de algo muito interessante. A gente não controla as emoções. Nós controlamos o nosso sentimento. Nós controlamos o nosso comportamento. Inteligência emocional é você ter a sabedoria de usar a emoção certa, na hora certa e na intensidade certa, para tirar o melhor de você e o melhor do outro, em vista de um objetivo comum. Ótimo, Ricardo. E com a sua experiência de treinar pessoas, Sim. Né? Você vai muito em empresas também, né, Ricardo? Sim. Treinar a equipe, né? A equipe, líderes. Líderes. Ótimo. Bacana. E o que mais
o que você enxerga em comum em todos esses lugares que você frequenta, que você fala assim, olha, em todo lugar que eu vou, eu encontro um grupo de pessoas nesse estado emocional? Ótimo, muito bom. Algo comum nas empresas, sem dúvida, é o desafio das relações humanas. Olha. Sem dúvida. O que mais atrapalha a performance de um líder é a sua incapacidade de ter conexões humanas, relações, comunicação. O que mais atrapalha a performance de um time é a incapacidade de se comunicar, de se conectar para um objetivo. E a inteligência emocional, ela desenvolve poderosamente as relações interpessoais. Por quê? Nós não conseguimos nada sozinho. Ninguém vai realizar o sonho da casa própria sozinho. Ninguém vai realizar o sonho do seu imóvel sozinho. Nós precisamos de pessoas. Nós precisamos de pessoas. E a inteligência emocional, ela nos ensina a se comunicar e nos ensina principalmente a interpretar as emoções do outro. E saber qual emoção utilizar diante da emoção do outro. Eu costumo sempre dizer, Kleber, quem são pessoas que destacam no ambiente profissional? Pessoas que têm habilidade de comunicação. E essa comunicação vem pela inteligência emocional. Não adianta nada nós termos um currículo cheio de diplomas, certificados, pós-graduação, mestrado, doutorado, nós sermos PhD e sermos cavalos no ambiente corporativo. O ambiente corporativo hoje, o seu segredo de êxito, de sucesso, são as relações interpessoais. É a compreensão do outro, é conectar-se com o time, com o líder, em vista de um grande objetivo comum. Empresas de sucesso são empresas que se conectam, que se comunicam. Times de sucesso são times que se conectam, que se comunicam. Líderes de sucesso são líderes que se conectam e que se comunicam. Eu conheço você e a Raquel há muitos anos. E uma habilidade que vocês possuem é a habilidade de se comunicar. A habilidade de falar com qualquer tipo de pessoa, em qualquer nível, sobre qualquer assunto. A capacidade de ouvir. Tem sucesso quem sabe ouvir, quem sabe se conectar com as pessoas. Comunicação déficit. Por quê? Porque comunicação, relação interpessoal, é fruto da inteligência emocional, Kleber. Você falou algo que hoje as empresas, né, elas contratam por competência. Sim. E elas demitem por comportamento. Exatamente. Só que hoje está mudando. As empresas hoje buscam contratar por comportamento. Ótimo. E a competência, ela é executada ao longo do processo. Exatamente. Então faz todo sentido essa deficiência que muitas vezes você encontra. Sim, claro. Né, nos seus treinamentos, porque é a grande dificuldade de um empresário, de um empreendedor, contratar pessoas com essa competência de se comunicar, Sem dúvida. De ter pessoas com um comportamento adequado, que é o que você busca, com educação. Então, olha a importância, Ricardo, esse tema que nós trazemos aqui, né? Sim, sim. O que é inteligência emocional? Ela pode transformar a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional, a nossa vida amorosa. E hoje a gente vê um mundo dos avessos, né? Exatamente. Um mundo carente, um mundo que preocupa essa questão de comportamento, né, Ricardo? Sem dúvida. Você trouxe algo muito importante, Kleber. As empresas, elas preferem contratar o caráter, o comportamento. O comportamento. Porque as competências técnicas, elas são treináveis. Você pode ensinar uma pessoa. Agora, você não pode ensinar alguém a ter caráter. Você não pode ensinar alguém a se comportar de maneira sociável e adequada para alcançar um êxito de um time. Então, isso é muito interessante, porque eu conheço pessoas que não têm nem a formação básica, mas alcançaram impérios. Olha, empresariais, financeiros,
E qual foi a competência que ela utilizou? A inteligência emocional. Hoje nós poderemos pesquisar agora na internet, vai ter vários cases de grandes pessoas que chegaram ao topo do sucesso, do empreendedorismo, e eles não tinham, talvez, a formação básica. Por quê? Porque eles tinham a inteligência emocional. Muitas pessoas estão entendendo hoje que a inteligência emocional ela é fundamental para alcançarmos os objetivos pessoais. Por quê? Não se alcança objetivo pessoal sem foco. Não se alcança objetivo pessoal sem preparação. Às vezes existe uma enganação no mundo profissional onde as pessoas acham que elas vão ter resultado X com preparação Y. Entenda, se nós queremos um resultado 2, a nossa preparação tem que ser nível 3. E a inteligência emocional, ela vai te ensinar e te ajudar a ter foco, gestão de tempo, não desistir, persistir, vencer a procrastinação, vencer a preguiça, para você se preparar bem para alcançar os objetivos. Não existe hoje uma grande e extraordinária meta a ser alcançada sem preparação. E isso, a inteligência emocional, é o que faz acontecer. Grandes expoentes no esporte, medalhistas olímpicos, são homens e mulheres que desenvolveram a inteligência emocional. Capacidade de romper os seus padrões, vencer as suas crenças limitantes. A inteligência emocional também nos ajuda a romper as crenças limitantes, a entender o que são os sabotadores do cérebro e aquilo que realmente nós podemos acreditar conscientemente que somos capazes, Kleber. 80% do sucesso é inteligência emocional. É inteligência emocional. E, Ricardo, você falou de preparo, né? Então, eu estou na minha vida profissional e eu tenho que me preparar. Sim. Quantas pessoas, hoje a gente está aí no advento da internet, né? Eu até falo assim, gente, olha, cuidado com os gurus da internet. Sim. Tem muito guru, né? Vixe, muito, muito. E as pessoas não buscam um especialista na área, né? Para buscar informação. E muita gente buscando informação, treinamento, informação. Mas muitas vezes, Ricardo, eu vejo essas pessoas que elas não colocam isso em prática. Exatamente. Como assim? Eu estou me preparando, mas eu não consigo colocar isso em prática. A inteligência emocional me ajuda. Como que eu consigo tratar isso? Hoje a gente vive num mundo, né, Kleber, com esse avanço digital, nunca se teve tanto acesso a tanta informação de maneira tão fácil e rápida. Então, hoje nós temos o quê aqui? Mais ou menos uns, vamos falar a nossa idade, mas uns 30 e poucos aí, uns 40, né? Eu e você, nós somos da época que quando se tinha que fazer um trabalho escolar, nós tínhamos que ir na biblioteca municipal. Lembra? Como que era a Barça, né? A Barça. O sonho de consumo da nossa mãe era a Barça. Porque quem tinha a Barça tinha o arcabouço do conhecimento, né? Poxa, eu lembro que lá na escola, né, a gente brincava. Aquela pessoa, para ela é fácil fazer o trabalho, tem a Barça em casa, né? Olha, a mãe fez um financiamento para comprar a Barça. Tinha o carnezinho da Barça. O carnezinho da Barça, é isso mesmo. Então, nós vemos num mundo hoje de fácil acesso ao conhecimento. Agora entenda, conhecimento não é poder. Olha. Ação é poder. Conhecimento é poder em potencial. Agora, ação, atitude, isso é poder. E você trouxe um tema importante, que hoje muitas pessoas elas vivem numa obesidade intelectual. Elas vivem se enchendo, se inflamando de conhecimento, de curso, e consome curso na internet, compra curso online, e aprende, mas nunca entram em ação, nunca colocam em prática. Ou seja, ficam presas nas suas crenças limitantes, achando que o fato de ter comprado aquele curso lhe deu aquele conhecimento e aquela habilidade. É a mesma coisa de eu comprar um livro e achar que pelo fato de eu tê-lo na minha biblioteca,
me deu aquele conhecimento. E não. Informação é uma coisa, o conhecimento é informação na prática. Olha. A inteligência emocional, ela vai te fazer entender que é fundamental que você pegue o seu conhecimento e coloque em prática. É o que a VersaCred tem feito. É o que a VersaCred tem feito com muitos dos seus clientes. Tem trazido homens, mulheres, famílias, casais para o campo da ação. Isso. E quando eles agem, quando eles chegam aqui, eles têm atitude, eles percebem que o caminho é possível. Porque eles destravam. Eles entendem que é possível o caminho. E quantos não se bloqueiam já antes de estar aqui com vocês? Você falou uma coisa importante que me fez lembrar também em uma das nossas consultas. Sim. Você falou para mim assim, Kleber, você e a Raquel, vocês são um canal de prosperidade. Exatamente. Então você despertou isso em mim. Ótimo. E aí eu comecei a pensar e ele falou assim, Kleber, você tem que se intitular, você e a Raquel, como embaixadores da prosperidade. É verdade. E a partir desse momento, né, a gente, o que eu e a Raquel nós fizemos? Nós criamos isso como uma cultura muito bom dentro da nossa empresa. Excelente. Então, todas as pessoas que trabalham conosco aqui na Versa, eu falo para eles, vocês são um canal de prosperidade na vida das pessoas. Sim. Então a gente vai trabalhando também uma questão de cultura. Sim, claro, né? Com certeza. De ser algo que seja intrínseco dentro delas. Verdade. E elas consigam comunicar essa nossa identidade, missão, essa nossa missão. Exatamente. Isso é inteligência emocional. A inteligência emocional, ela também é uma capacidade aonde leva o indivíduo a, vamos dizer assim, eliminar da sua vida emoções negativas e tóxicas que não combinam com o estilo de vida e a pessoa que ele quer ser. A inteligência emocional, ela vai nos trazer a capacidade de dar sentido ao nosso trabalho, dar propósito. Pessoas que têm inteligência emocional, elas enxergam além do ponto, além do CLT, além do salário. A pessoa que tem inteligência emocional, ela sabe trazer sentido para aquilo que ela faz, que é um dos pilares, que é a automotivação. Eu lembro disso mesmo, porque eu falava, e a gente compartilhava isso juntos, né? A empresa, a VersaCred, é verdadeiramente uma embaixadora da prosperidade. E a gente consegue viver isso, acreditar nisso, não pelo lado racional do cérebro, mas pelo lado emocional. É isso. Sentir-se, né? E eu tenho certeza que quando cada família senta aqui no escritório de vocês, e quando aquelas famílias assinam aquele contrato, quando elas adquirem aquele sonho, eu imagino que vocês devem ter visto muitas famílias se emocionarem aqui. Sim. E vocês devem ter se emocionado com muitas famílias emocionadas. E eu tenho certeza que quando vocês conseguem conduzir alguém a um sonho, renovem vocês a certeza. Somos embaixadores da prosperidade das pessoas. É isso. Antes, a questão também da rotina, Ricardo, da nossa vida. Sim. Antes eu aprovava crédito, quando era eu e a Raquel. Sim. Eu aprovava o crédito do cliente, dentro de mim, mais um crédito aprovado, mais um crédito aprovado. Quando veio a primeira colaboradora nossa, Sim. ela falou assim, Kleber, você não vibra quando você aprova um crédito? Aí eu, não. Aí ela, tem que vibrar, é mais um crédito aprovado, é mais um sonho, Kleber. Então ela trouxe para mim isso. Olha. E aí hoje aqui na Versa nós temos um sininho. Sim, sim. E a gente começa a bater palma. Aprovamos um crédito e não importa o valor. Não importa. Não importa, Fantástico. porque é mais um sonho. Exatamente. E a gente fala assim, o ano passado foram 188 contratos, foram 188 histórias contadas. Transformadas, famílias. Né? Isso é inteligência emocional, Kleber. Olha só. Né? Então, trazer essa inteligência. E, Ricardo, eu falo para você o seguinte, essa terapia que eu tive com você, né? E foi um curto espaço de tempo. Sim. Foram 10 semanas 10 ali, semanas. Né? Sim.
E assim, a agenda também acaba... Porque isso me trouxe uma riqueza para dentro de mim, para eu criar essas emoções, Ótimo. esses sentimentos, Sim. entender que realmente o Kleber e a Raquel, a VersaCred, ela é uma embaixadora de prosperidade. E olha, o reflexo que isso traz na vida de outra pessoa. Então a minha inteligência emocional pode atingir você. Com E certeza. a sua inteligência emocional vai me atingir de uma forma positiva. Exatamente. A inteligência emocional, ela nos leva a ir além daquilo que é palpável. Eu gosto de sempre fazer uma analogia que a inteligência emocional tem muito a ver com a fé. Aquilo que espiritualmente é chamado de fé, no mundo da psicologia podemos chamar de inteligência emocional. Tem que ter inteligência emocional para avançar, para persistir. Tem que ter inteligência emocional para ir além. Tem que ter inteligência emocional para superar os obstáculos. Eu gosto de uma história, Kleber, se você me permitir, é bem breve. Claro. É uma história fantástica. É a história do chamado... como que é o nome, né? O faxineiro da Microsoft, tá? É uma história real, mas eu vou trazer aqui de forma lúdica para inspirar quem está nos assistindo e vai fazer muito sentido para você, tenho certeza. Era uma vez um homem que ele foi participar de um processo seletivo na Microsoft para a vaga de faxineiro. Ele passou por todo o processo seletivo, chegando finalmente para poder dar andamento aos processos admissionais. A moça do RH parabenizou ele pela vaga e perguntou assim para ele: olha, passa para mim o seu e-mail, porque eu vou enviar para você alguns documentos e procedimentos admissionais. E ele se entristeceu na hora. E ele falou assim: mas eu não tenho e-mail. Era um homem muito simples. E aí aquela moça falou assim: mas como você não tem e-mail? Não tem como alguém trabalhar na Microsoft se não tiver um e-mail. Infelizmente, nós não podemos te aprovar na vaga. Aquele homem saiu daquela sala muito triste. Saiu daquele local, daquela empresa, triste. Colocou a mão no bolso. E quando ele tirou a mão do bolso, tinha $5. E ele tomou uma decisão: eu não vou ser resultado do que a vida fez comigo. Eu sou o resultado daquilo que eu decido fazer com aquilo que a vida fez comigo. Ele pegou aqueles $5, foi até uma quitanda, comprou alguns tomates e começou a vender os tomates na rua e nas casas. No final do dia ele tinha $10. No outro dia, ele pegou aqueles $10, comprou mais legumes e começou a vender na rua. No final do dia ele tinha $25. E assim ele foi fazendo, dia após dia, dia após dia. E ele precisou comprar um carrinho, precisou comprar uma picape, precisou comprar um caminhão. Resumindo, depois de muitos anos, 20 anos, aquele homem tinha um grande império de alimentos, uma frota de caminhões. E a esposa dele falou assim: amor, nós precisamos colocar os nossos caminhões no seguro, porque é muito arriscado. Vou chamar um corretor aqui. O corretor de seguro foi até a casa dele. Fecharam um contrato. E no final, o corretor falou assim para aquele grande empresário, já um milionário: o senhor pode passar o seu e-mail para mim? Porque eu quero te passar a pólice do seguro. Aquele homem se entristeceu e falou: eu não tenho e-mail. Aí aquela moça se assustou, a corretora falou: mas como o senhor não tem um e-mail? Se o senhor sem e-mail já construiu esse império, imagina o que o senhor não seria se tivesse um e-mail. E aquele homem falou assim: eu sei o que eu seria, um faxineiro da Microsoft. A inteligência emocional nos leva a ir além dos obstáculos. A inteligência emocional, ela nos ensina a enxergar o invisível. E essa competência é própria de pessoas determinadas a desenvolver isto. Não tem como a gente alcançar êxito e sucesso sem transpor os obstáculos e desafios externos, mas principalmente internos. A gente ouve muito isso, que na verdade o fracasso só existe para quem desiste. Quem é a pessoa que venceu? É a pessoa que não encontrou desafios? É a pessoa que encontrou um caminho limpo para passar?
Não, a pessoa que venceu foi a pessoa que não desistiu. A pessoa que soube ajustar a sua rota, a pessoa que soube aprender com cada experiência, a pessoa que soube se entristecer, mas não se entregar à tristeza, que soube ressignificar, que soube celebrar cada conquista. É isso. Quando você fala, Ricardo, nós celebramos aqui. Sabe o que significa celebrar? Significa você explodir o comportamento fruto da alegria. E tudo aquilo que você vibra, você alinha e se conecta e atrai mais para você. Isso é inteligência emocional. Também, Kleber. Ótimo, Ricardo. Bom, já estamos chegando aqui no final. Teríamos aqui esse papo de horas aqui, né? E horas Verdade. E horas, mas vamos marcar uma outra agenda, com Ricardo. Certeza, com certeza. Para você estar aqui. Acredito que o público amou esse conteúdo. Replica. Vai lá, manda para o seu vizinho, para o seu amigo. Inteligência emocional é um assunto que ele tem que ser abordado na mesa de casa, na mesa da família. Nós temos que procurar essa inteligência. E, Ricardo, nós dizemos aqui na Versa, nós temos uma frase. Sim. E quem criou essa frase foi a Raquel. A Raquel. A Raquel criou essa frase. Sim. E está até aqui na nossa parede, aqui na Versa. Se o mundo não te der uma oportunidade, crie a sua. Agora, um desafio, uma pergunta. Qual foi a oportunidade que o mundo não te deu e você criou? Olha só, a oportunidade que eu criei e que o mundo não me deu foi a capacidade de acreditar na minha identidade. O que me faz ser quem eu sou não é o que eu faço, mas é aquilo que eu acredito ser. Quem é o Ricardo? Eu acredito verdadeiramente que eu sou filho de Deus, filho amado do Criador, eleito, escolhido e principalmente eleito e escolhido para governar, prosperar e transbordar. Isso o mundo não me deu, mas eu criei essa oportunidade a partir da minha conexão com Deus. E quando eu assumi essa identidade, portas se abriram na minha vida profissional e principalmente também na capacidade de eu entender o meu propósito nesse mundo. Então, se eu pudesse te responder, qual é a oportunidade que o mundo não te deu que você criou? Eu busquei o meu desenvolvimento pessoal e eu encontrei o meu propósito. Então, ninguém pode tirar de mim aquilo que eu acredito sobre mim, que é viver o meu propósito de transformar, desenvolver e potencializar vidas e empresas. Uau! Fui bem na resposta, né, Cléber? Uau! Muito bom. Valeu. Uma salva de palmas aí, ó. A galera gostou também. Bacana. Ricardo, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado por vocês estarem aqui. A Adriana também está aqui. Receber vocês aqui no nosso escritório é uma honra, né? Eu não vi a hora de vocês virem aqui e compartilhar dessa nossa alegria que hoje nós temos aqui dentro da VersaCred. Verdade, Kleber. Muitíssimo obrigado. Agradeço você, a Raquel, toda a equipe Versa. Agradeço a todos que estão assistindo esse podcast. E como você disse, você pode muito bem guardar para você que está assistindo esse conhecimento, ou agora, aí no seu celular, no seu computador, o botãozinho compartilhar, encaminha para no mínimo 20 pessoas, para os seus grupos. Vamos transbordar e fazer o bem, transformar vidas. Então, sou muito grato ao convite, à amizade de anos e principalmente neste ano, né, que passou agora em 2024, nós já estamos agora em 2025, na verdade, mas o ano que passou em 2024 foi muito importante para mim, um ano de renascimento e estar aqui, sem dúvida, é celebrar com você, com a Raquel, com a VersaCred, uma vitória de Deus na minha vida, né? Então, eu recebo, eu acesso, eu agradeço todas as palavras de bênção sobre a minha história, viu? Obrigado, Ricardo. Obrigado. Galera, é isso. Mais um episódio do VersaCast. E como sempre falamos, se o mundo não te der uma oportunidade, crie a sua. Até a próxima, pessoal!